E estamos aqui, né? Um descendente, né? Anos depois. Vendo essa situação. Mais de 100 anos depois, né? Mais de, nossa, 1908. Para 2021. 2021. Mais de 110 anos. É. Depois está aí, ó. 113 anos, né? Então, tá aqui a lápide, aqui tinha uma cruz em cima, que ela tá tombada, né? Acho que ela ficaria aqui assim. Mas ela seria assim, ó. Hoje eu estou numa fazenda na Bahia, para ser mais preciso, em Belmonte, chama Fazenda Estrela do Sul. Uma fazenda de 1906, mas que tem uma história aí que vai aí também, né, para o século XIX, talvez aí 1880, quem sabe até um pouco antes, né? Essa região já era habitada por coronéis aí do cacau. Diferente de outras fazendas, né, a maioria até que eu coloco aqui para vocês, onde tinham os barões do café, hoje você vai conhecer uma fazenda de um coronel, os famosos coronéis do Nordeste, né? E aqui não foi diferente, teve uma história bem bacana, muito rica, e você vai poder conferir com a gente aqui ainda alguns detalhes que preservam. Inclusive, você vai ver aqui que o coronel na época ele já era um plantador, um exportador de cacau, e hoje, até hoje nessa fazenda, eles têm o plantio de cacau. Então vai ser bacana de você ver como que funciona, vai ser interessante de você ver aí esse manejo, esse processo. Talvez você nunca viu uma plantação de cacau, ou nunca viu o fruto, ou nunca viu o processo até virar o chocolate. E aqui você vai poder ver como que funciona aí essas etapas aí do plantio, além de ver uma história muito bacana, muito preservada aqui na fazenda. Vamos embora pro vídeo que eu já falei demais. Agora eu tô aqui com o Eduardo Melo, mas é o Edu, para todo mundo é o Edu do cacau, né? Esse aqui é o rei do cacau na Bahia, tá? Ele manda cacau para muitos lugares, inclusive o produto dele é beneficiado, né? Chega a virar um chocolate em Porto Alegre. Porto Alegre. Não é isso? E nós estamos na Bahia, gente. E Edu, vamos aproveitar que nós estamos aqui já com essa fachada aí do casarão aparecendo, para a gente tratar um pouquinho do local que a gente está, do ano da fazenda. Perfeito. E nós estamos aqui bem em frente ao Rio Jequitinhonha. Sim, sim. Então, assim, explica pra gente um pouquinho. Eu tô vendo que a casa tem um pavimento alto, mas ao mesmo tempo não é um porão, que igual as fazendas que às vezes eu mostro. Claro, claro. O que você pode falar pra gente aí? Não, as casas todas aqui na margem do Jequitinhonha são altas, porque nas cheias que ocorriam antigamente, isso aqui era pura água, então a água chegava mesmo e o pessoal tinha que correr
com medo, o gado passar nas pontes e para terras mais altas. Então, era essa a situação Enchia da mesmo. época. Vamos chegar aqui para perto. Os detalhes da casa foram muitas coisas trazidas, né, de fora, porque naquela época se ia buscar levar os produtos, né, para o exterior, e se traziam ferragens, se traziam enxovais, né, era da forma que as coisas chegavam aqui no casarão do Hermelino. Né, eles vinham de navio e subiam o rio. Que era a estrada, né, da época. A estrada único acesso. Se a gente está reclamando da estrada hoje, imagina na época que não tinha, né? Então você vê que são estátuas feitas fora, o gradil, a ferragem também. Inglesa, inglesa, sim. Aqui temos os arcos, né, que como a gente tem escada subindo pelos dois lados, tem uma lenda, inclusive, que fala que nesse local sempre eram enterrados, né, os tesouros, os ouros, pratas, as riquezas, né, da época. E se tem alguma coisa aí, eu não sei, mas... E nós estamos com um detector aí, hein? Talvez a gente anime a inventar uma busca aí, vamos ver se vai rolar, né? A correria é grande, mas quem sabe, né? E aqui bacana de mostrar, apesar dela ter esse V em escada que é tradicional, eu costumo mostrar muitas fazendas assim, ela tem um porão que é baixo. Então não é aquele estilo de porão que geralmente você vê que eram as antigas senzalas, ou então local que o pessoal guardava mantimentos, ou que guardavam, né, que virava um depósito. É simplesmente uma área para ter essa fuga aí da água. Justamente. Que enchia muito. Só que um detalhe interessante de ressaltar é que depois que tiveram aí as represas, deve ter o quê? Umas 2 represas para cima aí? Tem o salto da divisa logo aqui e vai subindo, acredito que tem mais umas 3 até Diamantina. Lá por Minas, tá? Então você vê, por conta dessas represas, hoje você não vê mais, o Edu estava falando que tem mais de 30, 40 anos que não tem uma cheia do rio. E por que que não tem? Porque hoje a água ela fica segura nas represas. Exatamente. Então, como as represas elas conseguem comportar grande quantidade, quando tem uma cheia, às vezes eles vão dosando a quantidade de água que vai soltando. Sim, mas a gente sabe que a natureza, né, é o que manda, né? É que manda. Se chover muito lá no norte de Minas, às vezes eles também podem não suportar. E eles têm um alerta que eles disparam nas redes sociais, né, e-mail também, avisando dessas cheias, e aí realmente a gente tem que estar preparado para a fuga. Porque pode vir água. Pode vir água. Então aqui a gente está bem nas margens do rio Jequitinhonha. Ali ao fundo ali você consegue ver com um voo de drone aí, vocês vão conseguir visualizar também melhor essa proximidade aí desse rio. E o rio lindo, por sinal, dá umas praias bonitas pra caramba. E ele às vezes ousa aqui num stand-up no rio, hein, galera? E na natação também, né? Na natação também, né? Sim, claro. Bom, vamos conhecer a casa por dentro. A gente vê aqui também, né, uma escadaria em pedras. Eu sempre me apego nos detalhes, né, pessoal? Eu sempre falo com vocês dos detalhes. Então você vê aqui também um trabalho feito em cantaria aí, porque isso aqui são pedras, e esse gradeado inglês que o Edu estava falando. Aqui você vê um ladrilho hidráulico. Lembrando que essa casa é do início do século XX, 1906, porém a região é habitada pelos antepassados aí do Edu desde o século XIX, né? Então é mais antigo essa data aí, vamos dizer assim, né? Essa casa tem outra característica legal, né, Edu? Que é essa varanda, né? Que circula a casa toda, né? Sim, não. Isso é característico das fazendas daqui da Bahia? Como é que é? Olha, tem algumas construções que o pessoal gosta muito da varanda, né? A área da criança correr, a área aberta, porque tem uma maior proximidade com o jardim, né? Então... É comum. É comum, tem bastante. Aqui você vê uma inscrição, ó, 1906, da data, né? Que a fazenda foi construída. E um detalhe lindo também nessa casa
são essas bandeiras, né? Na casa toda. Você chama de bandeira, mas assim... Aqui vocês falam como? Eu acho que são vitrôs, né? Vitrôs? Vitrôs, não sei. Tem gente que chama vitral também, né? Mas bandeira, para mim, bandeira é uma bandeira. Uma bandeira, né? Do Brasil. Então, isso aí, ele tem por nome de bandeiras. Tá. Não é errado o nome bandeiras. Porém, vai de região, né? Perfeito. Na nossa região lá é muito comum você ouvir falar dessas bandeiras que chamam essas janelas de vidro. Vidro, na época, era caro. Tá. Um vidro colorido, então, costumava vir até da Itália. Tem uma região da Itália que exportava muito esses vidros coloridos na época. Tá. E aí você vê... esse aqui, ele foi além, não só tem vidro, como tem vidro colorido, como ainda tem esse vidro colorido jateado, que é em formato de estrela, né? Sim, sim. Que está mostrando aí Estrela do Sul. Exatamente. Então você vê aí uma característica, né, um detalhe ainda maior dessa característica, que ela é vidro colorido e ainda por cima jateado, né? E que harmoniza... Inclusive com alguns móveis, né, que tem essa característica da estrela. Entendi. Né? Essa peça aqui, que seria o quê? Um aparador? Não sei um tipo, né? Mas a gente tem aí... a área de espelho ali, jateado. É um requinte, né? Um detalhe, né? É um requinte que orna também com essa parte... externa da casa, que a fazenda chama Fazenda Estrela do Sul, né? Sim. Agora, Edu, conta pra gente a questão, qual é a sua ligação com o fundador da fazenda? Tá. O fundador da fazenda é o Hermelino, né? Ele é o meu tataravô, que ele é o pai da minha bisa Alice, que teve o meu avô Moacir, que teve o meu pai Aloísio, e que me teve. Seria a quinta geração. Só que o pai dele já tinha outra fazenda de cacau mais acima do rio. Tá? Mais antiga ainda? Mais antiga ainda, que é o Manuel Esteves de Assis, que é o pai do Hermelino. Que vamos ver uma foto dele na Fazenda Boa Vista, do Manuel Esteves de Assis, porque a irmã do Hermelino casou com Jacó Schneider, que era um estrangeiro e na época era a pessoa que era responsável pela comercialização, pelas viagens lá fora para prospectar mercado, né, para o cacau que estava sendo plantado naquela época. E sempre foi assim, onde um tinha uma fazenda, outro tinha outra fazenda perto. Então temos aqui a Fazenda Estrela do Sul e lá temos a Fazenda Boa Vista. Aí, que a gente vai lá filmar lá. Sim. É isso aí. Então, é seu tataravô. Meu tataravô. Hermelino. Hermelino, seria a minha quinta, mas o pai dele, como era plantador de cacau e pessoa de muita influência na época também, tem que ser citado. E aqui, na verdade, gente, o Hermelino era um coronel. Sim. E a gente ouve muita história, né, dessa era dos coronéis, né, no Nordeste. E aqui na Bahia não foi diferente, porém é importante ressaltar que talvez a mídia ou talvez, né, essa parte que chama mais atenção são dos coronéis que eram maus. Perfeito. Os coronéis que fazia jus aí ao nome de coronel no sentido de brabeza. E o Edu veio trazer pra gente uma perspectiva diferente. Perfeito. Porque era de um coronel, sim, era tratado como tal, e era influente como tal, tinha os seus conhecimentos como tal, porém, era uma pessoa boa do bem, onde tinha escolas. E queria o bem de toda a comunidade, né? Inclusive da região, dos conflitos que haviam na região. Ele era o balizador das coisas. O Hermelino, vamos ver o que o Hermelino acha disso. Vai apaziguar a coisa. Devido à influência que ele tinha, né? A atitude de vir, de empreendedorismo, né? Então ele chegou a ser administrador de Belmonte, né? Naquela época não era emancipado, né? Que chama. Sim. Então ele chegou a ser administrador de Belmonte, acho que de Canavieiras também. Foi nascido lá em Canavieiras. E os filhos estavam constantemente lá fora, em viagens no exterior para conhecer, né, o grande mundo. E o detalhe é que é importante também para o pessoal ter ideia, nós estamos aqui a 50 quilômetros do litoral. Do litoral, aproximadamente, sim. Né?
Então, nós estamos numa costa, numa região onde foi o início do Brasil. Perfeito. Pelo menos o início da colonização, né? O início da chegada de tudo, porque já tinha habitante aqui as terras do Brasil, mas foi onde tudo começou. Então você tem uma costa muito antiga e muito rica historicamente falando. Sim, né? O cacau chegou no Brasil, né? O registro que se tem da primeira vez foi na fazenda Cubículo, que é uma fazenda em Canavieiras, em 1746. Foi a chegada do cacau. Olha aí, próximo daqui. Canavieiras é a foz do rio Jequitinhonha. De um lado está Canavieiras, do outro lado está Belmonte. Imagina aquela época, sem pontes, como não temos ainda, mas temos uma promessa de uma ponte, né, que está por vir, mas sem estradas, né, sem estrutura, mata. Né? Não, era tudo sem celular, sem internet, então era tudo na caneta, nas correspondências, despachava com um mensageiro que ia viajar por semana, por meses, para entregar em Salvador, para entregar no Rio de Janeiro, da forma que funcionava. E aqui nós estamos a qual distância de Salvador, aproximadamente? Uns 600 a 700 quilômetros. Tá. Bom, você já deu para vocês terem uma ideia da riqueza histórica da região, né? E tem umas curiosidades, né? Essa fazenda aqui no passado, pessoal, eram terras habitadas pelos índios botocudos e pataxós. Índios, botocudos e pataxós. E um era comida do outro, né? Sim. O Carlos Schneider... ele é um historiador, o Carlos? Não, mas ele lê bastante, ele está sempre buscando, né? Isso para ele é um hobby. É um hobby. Tá, então ele gosta de saber o porquê das coisas. E ele contou pra gente algumas histórias aí relacionadas a essa região aqui também, e comentou aí que os índios pataxós, eles eram a comida dos índios botocudos aqui na região. E imediatamente eles se aliaram, os pataxós se aliaram aos europeus, né? Sim. Porque viram ali uma chance de ficar... De segurança. Um porto seguro, né? Então, é interessante porque o desenrolo dessa história, no final das contas, a gente chega num massacre da tribo dos botocudos, né? Exatamente. Foi próximo daqui esse massacre? Bom, não tenho ideia onde é que foi, mas o Carlos ele fala com mais detalhes que ia chegar um marquês, né? E que os botocudos estavam aterrorizando. Então foi feita uma carta. Ele sabe dizer quem entregou a quem a carta, mas dizendo que a partir daquela data os botocudos deixariam de fazer parte da humanidade. Ó que grave a coisa, né? Eles já estavam ali no intuito de exterminar, né? Guerra, né? Eu acho que assim, por eles serem mais selvagens, por eles serem canibais, o hábito dele era comer. Se uma pessoa morresse, ele ia comer. Não ia. Além disso, eles se alimentavam também. Eles eram nômades, estavam sempre andando, né, pelas matas, e vinham nas estações que tinha de floração, frutas de época, né? A sapucaia, né, que eles se alimentavam bastante. E infelizmente chegou o ponto de não tá aí mais, né? Eles aprontavam bastante. Tá? E se pudesse ter essa convivência pacífica, que delícia que seria, né? Tribos, ter aqui perto uma tribo de um botocudo, viver pacificamente. Mas não é o que acontece. Mas não era barbárie. E interessante também, né, que além dessa história, desse desenrolo aí, tiveram também aquela história, né, que teve um biólogo aqui, Auguste Hilaire. Eu já ouvi falar dele em outra fazenda também. Tá. E ele rodou muitas regiões daqui. E ele tinha uma vontade de levar pro rei, na Europa, ver um botocudo. Uma criança dessa tribo dos botocudos, né? E ele conseguiu. E ele levou essa criança para a tribo. Ele levou essa criança para a Europa.
e de lá não voltou mais, né? Essa criança cresceu lá e aprendeu francês e tudo. Então, olha, eu gosto de sempre remeter ao passado, né? Nosso vídeo é para isso, é contextualizar, é te mostrar um lado da história que talvez você não saiba, de uma região que talvez você não conheça. Então, só aqui a gente está contextualizando sobre o Rio Jequitinhonha, uma história de um cacau numa fazenda centenária aqui, onde já teve a sua origem no cacau. A gente está falando aqui de tribos que habitaram aqui a região antigamente. Então, são os botocudos, são os pataxós, tudo história que circundam a região, que é o que é sempre o meu foco, né? Eu sempre penso dessa forma. Contextualizar o povo para eles terem uma ideia, né? Uma pausa rápida no seu vídeo para dizer que se você estiver precisando de alguma mão de obra para sua fazenda relacionada a pintura de fazenda, a restauração, a uma reforma, se você estiver precisando relacionada a mobílias, o que você estiver precisando, pode nos procurar. Além da descrição do vídeo deixar o contato, fica aqui também o WhatsApp 24 988399800. Agora vamos voltar para o vídeo. E te recordar também, Paulo, que vamos lá visitar um cemitério inglês, onde vamos ver lá só nomes estrangeiros, né? Bastante nome de estrangeiros. Americanos, né? E que são chamados os confederados. Não sei o que é que eles vieram fazer aqui, ou não sei contar essa parte da história. O Carlos, né, suspeita. E o Carlos vai contar pra gente. Esse vídeo, gente, vai ficar interessante. Mas temos lá um cemitério, inclusive, com o irmão do Hermelino, o Jaime Esteves de Assis, que ele está sepultado lá. Isso a gente vê, tem uma lápide muito bonita, e tem um dizer magnífico: o amor nunca acaba. Aí, ó. Vai ter vídeo aí para vocês desse local, né, desse cemitério. Nós vamos visitar lá, já conseguimos autorização. A gente não entra nos locais via de regra sem autorização. Eu falo via de regra porque às vezes a gente recebe um convite, já aconteceu de eu chegar num lugar convidado por uma pessoa e não era o dono a pessoa. Mas assim, eu sempre pego autorização, né? A gente não anda errado, e vai ser legal mostrar esse cemitério pro pessoal também, porque tem a ver com a história. E essa história dos confederados tem uma lenda por trás dessa história, muito interessante e peculiar, assim. É até uma incógnita hoje, até para historiadores, não se sabe ao certo, porque tem várias lápides com a mesma data de morte, né? E aí... Seria um surto, né? Um surto. Malária. Tem outras lendas que falam por aí, mas a gente vai deixar para contar isso lá, né? Vamos conhecer aqui um pouco mais. Aqui é o que eu falei com vocês, né? Essa casa, ela é toda... circulada por uma varanda larga. Essa varanda é toda original? É de época? Esse tabuado foi trocado, né? Não, sim, mas o estilo Sim, se manteve. Se manteve. Aqui foi feita meu pai fez uma reforma em 2000. Tá. Né? E aí foi trocada as peças, a casa estava num estado muito precário, estava fechada por muito tempo, né? Casa de viúva, essa coisa toda, e pelos descendentes morarem em Salvador, não aqui, onde deveriam estar. Eu acho que aqui é a origem, é por isso que eu estou aqui. Eu gosto de estar num lugar que eu me sinto bem, eu me sinto bem aqui, eu tenho uma paz aqui, e eu consigo, assim, por exemplo, é como se eu recebesse uma bênção do meu tataravô, e eu tenho muito orgulho dele e gostaria de cada vez mais, né, falar bem, levantar as histórias que tem muita coisa que eu não sei. Né? Eu vivi em Salvador, vim conhecer a fazenda com 22 anos, 23, mas já vim para morar. E o bacana, gente, de falar, ele está contando aí que está aqui agora, ele mora aqui nessa fazenda. Mas antes dele, a última pessoa que morou aqui foi o tataravô dele. Porque depois, o tataravô e a bisa, que morava com o tataravô. Tá. Então, assim, ela era menor, morava com o tataravô e vivia aqui. Mas depois do tataravô dele não estar aqui, né? A bisa já não ficou aqui mais. Ela se casou, provavelmente foi embora. Não, você vai ler um conto que eu te enviei. Sim. Então, fala, inclusive, dessa partida dela. Às vezes, quando a pessoa não se identifica com o campo, né, com a vida da fazenda, ela com 3 filhos, né,
E as crianças que precisavam estudar, ela casou com João Melo, que era um descendente, um português, e foram morar em Salvador para as crianças se educarem, né, estudarem e tal. E o seu sobrenome vem dele, então? O Melo. O Melo. Sim, sim. Porque o tataravô dele era o Hermelino Esteves de Assis. E o Eduardo, ele é Eduardo Melo. Ele não pegou o Esteves de Assis, mas justamente porque depois do tataravô pegou a bisa dele. E aí, Exato. Quando chega numa mulher, o nome não passa para os filhos. Perfeito. Era assim que acontecia. Então entrou o Melo na história, né? Mas a descendência e essa história está girando em torno, né, do nome Esteves de Assis, né? Sim. Do sobrenome. Então, se você é da região aqui da Bahia e tem esse sobrenome Esteves de Assis, provavelmente lá atrás você pode ter uma descendência aí e chegar aí às suas origens ao cacau também, né? Mas vamos entrar aqui por essa entrada, que é a entrada principal da casa. Então, você chega por aqui. Eu também gosto sempre de trazer vocês a um pensamento do passado, né? Essas casas, elas eram divididas por alas. Então, tinha a ala de trabalho, uma ala mais íntima da casa, né? A ala comercial que a gente fala. E aqui, provavelmente, não era diferente. Então, a entrada oficial da fazenda era essa. Sim. E você já chegava num ambiente onde tinha aqui um oratório. Era comum também você ter as famílias. Elas eram majoritariamente católicas na época. O catolicismo era muito forte, né? Então, você tinha aí a capela de entrada e aqui do seu lado direito dessa casa, você tinha aqui que era uma espécie de um escritório, né? Exatamente. É isso mesmo? Sim, um gabinete, né? Aqui, provavelmente, meu tataravô fazia aquelas cartas bonitas, né? Nessa estante, né? Nesse móvel. Aqui ele tinha um telefone, naquela época, né, que isso era um pouco difícil. Pois é. E falava com o armazém, eu não sei para onde que ele ligava, ou talvez até com a Fazenda Boa Vista, do Schneider, não sei, né, se fazia esses contatos. E aqui era o centro de estudo, onde ele era o mentor de muita coisa bacana, né? De negócio também, negócios, né? De cuidador, né? A pessoa que quer ver as coisas melhorarem, né? Administrava, né? Ele era um bom administrador, né? Perfeito. E provavelmente essas camas foram posteriores. Aqui era um escritório. Sim, com certeza. Não combina muito com esse... Não. Mas hoje, é o que eu sempre falo também, a gente traz uma nova função para casa. Tá. Hoje não se tem necessidade de aqui ser um escritório, então a gente tem camas aqui com móveis de escritório, né? Vai se adaptando, né? E aqui uma característica também comum nas casas, né? Que era um quarto ligando a outro. A outro quarto. A gente tem aqui essa ligação, aqui já é um quarto mesmo, onde tem uma cama de casal e tudo, e é bacana de mostrar. Olha que legal esse detalhe da cama, né? Isso aqui, ó, servia para as pessoas colocarem aqui suas joias, alguns colocavam terço. Na hora de dormir, eles tiravam o que eles estavam segurando e colocavam aqui dentro. Anéis e joias e tudo, né? E tá aí, ó, as bandeiras acompanhando a gente na casa toda, né? A iluminação, né, que nós tínhamos também, né, que era aqui nesse sistema de gás, não sei ao certo como funciona, mas todos os cômodos, né, da casa, ele tem essa louçazinha aqui, e não sei se ficava uma chama acesa, né, mas tudo no gás. Tudo no gás. E você vê, para a época, né, era um requinte, né? Na casa toda tem? Tem. Nos corredores? Já tem no corredor, nos outros ambientes. Olha que bacana, Tem né? lugar que só tem o local. Bom, e é legal de mostrar para vocês também, a gente volta aqui para a sala principal, dos detalhes da mobília, né? Provavelmente essas mobílias são todas importadas, né? Era o requinte. E essa época do auge do cacau, a gente está falando de coronéis riquíssimos. Inclusive, nós vamos mostrar para vocês ali, na sala, uma foto do casarão dele em Salvador. Tá. Então, ele não tinha só uma fazenda, né? Não, tinha bastante. Tinham várias fazendas. Várias fazendas. Mas aqui era como se fosse
onde ele escolheu para morar, para viver. Era a principal, então. Ele ficava aqui. Os filhos estudavam fora, estavam sempre na Europa e tal, e ele aqui na Fazenda Estrela. Então, é outro detalhe legal, né? Porque era comum os filhos irem estudar fora, né? Os caras tinham muito dinheiro e botava a família para ir estudar. Então, às vezes, o coronel estava aqui ralando e os filhos estudando, né? Sim, sim. Estudando na Europa e vivendo uma vida mesmo de ostentação. Olha o detalhe dos entalhes dos móveis, né? Para quem curte mobília, eu sempre gosto de mostrar os detalhes, né? Ó, imagina, né, a riqueza desses móveis. Tem um móvelzinho aqui que é um luxo, que são esses móveis de canto. Olha que espetáculo. Olha que móvel lindo e cheio de detalhes, né? Olha só, eu fiz uma live ontem e uma pessoa que estava na live comentou que é um móvel ao estilo manuelino. A característica do móvel manuelino são as pirais. Então eu não vi muito detalhe nisso, mas fica aí, se você sabe dizer especificamente esse móvel, né, ou esses, qual estilo que eles são, manda pra gente aí nos comentários. É legal porque enriquece aí a nossa postagem, enriquece aí o conteúdo. E o altar também, né? Que é onde se rezavam as missas, né? Os padres vinham e passavam temporadas aqui, né? Sim. Como é que era isso? Eles vinham semestralmente para realizar os batizados, né? Os casamentos, então, dos colonos. E era aquela festa, comida, daria para todo mundo, criançada feliz, queimar doce pro pessoal. Era uma farra, né? Era uma farra. E os padres chegavam, ficavam hospedados por um período, né? Sim. Aproveitavam naquele momento de fazer tomava aquele vinho dele, né? Tomava, tradicional. Né? Pois é, então é a história se repetindo aí numa região diferente, né? Perfeito. Mas é bacana de mostrar, né? De falar para vocês. Aqui alguns objetos, todos eles relacionados também, né? A essa parte dos padres, né? Essa parte religiosa aí, né? Bacana de mostrar, né? Olha o teto também, pessoal. Olha o teto aí original. E aqui a gente entra naquele cenário que eu falei para vocês, né? Eles gostavam sempre de dividir os ambientes. Então essa porta aqui, você fechou ela, você tem aí uma divisão bem feita aí da parte da casa comercial para a ala mais íntima da casa, né? Então tá aí, ó. E aqui você tem os quartos, vai para a sala de jantar, que é uma ala mais íntima da casa, né? Aqui tem algumas fotos, né, Edu? Sim. Conta pra gente aí alguns detalhes dessas fotografias aí, quem são? Bom, aqui é o meu avô Moacir, o filho da minha bisa Alice, né? O Moacir Melo. Aqui ele com 5 anos de idade. Acho que era a moda do cabelo assim. Aqui minha bisa Alice, que é a mãe dele, meu pai. Aqui eles estão na Casa da Graça. E aqui o João Melo, que foi quem casou com minha bisa Alice. Ah, tá. Que é de onde veio o seu nome. E agora nós vamos mostrar para vocês o quarto que foi do coronel, né? Esse quarto aqui, então, na verdade, essa casa não é enorme, com vários quartos, né? Ela tem o quê? Tem 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5 e um lá fora 6. 6 quartos. Suíte, Mas o quarto mais imponente seria esse daqui, que é o do coronel. Tem a mobília de época, né? Sim, claro. Que é seu quarto hoje? Hoje estamos adentramos. Primeiro dormimos nesse outro quarto, que era na frente, e depois eu digo, eu passo o ano inteiro aqui, deixa eu ficar melhor colocado. Melhor colocado, né? E daí, então vamos conhecer, ó. Assumimos aqui os aposentos. Então você vê um conjunto aqui muito bonito de época, ó, desde a cama. Olha que móvel lindo, né? Os detalhes, né? Eu sempre me apego nos detalhes, olha só.
E o interessante é que muitos desses móveis aqui, eles não têm chave, ele não abre. Alguns até têm chave e não abre, e aí eles não arrombaram nem nada, fica fechado. E já estão há muitos anos fechados, tá, gente? Muitos anos. Então tem a cama combinando, né? Com os guarda-roupa da época aí, né? Olha que bacana, para quem curte mobília, né? E lembrando que na época você ainda consegue ver aqui um detalhe, né? Que também tem outros cômodos assim, que olha que móvel bonito, né? Que é um quarto com mais porta, né? Você vê que você tem a porta principal ali, que dá para o corredor, mas você tem uma outra porta aqui que dá para uma sala, né? E essa sala aqui, que tem aqui atrás, que é a sala onde fica a capela. Sim, não é isso? Altar, né? Um altar, né? Que é um móvel, um oratório, né? Que a gente fala. Então é bacana. Esse aqui, então, o quarto coronel. Tem um sino ali, que quando eu entrei a primeira vez eu vi, esse sino é da fazenda. É sim. Então, e recentemente eu vi, numa entrevista aí do Tesouros do Brasil, eles estavam em Tiradentes e falaram que a diferença de igreja para capela era a quantidade de sinos. Então, você tinha mais de um sino, 2 sinos e tudo, já era igreja. Tá. E se você tinha um sino ou não tinha sino, se não me engano, foi isso que ele falou, era capela. Tá. Então, essa daqui, ó, provavelmente era uma capela, tinha um sino, né? E o sino, antigamente, eu falo com a turma, que era o relógio da época, né? O sino, antigamente, as pessoas não tinham facilidade de relógio na lavoura e tudo, e aqui era um plantio de cacau. Então, eles tocavam o sino de acordo com as badaladas do sino. Para chamar talvez, o pessoal. Eles sabiam se era fogo na lavoura, eles sabiam se era a hora do almoço, se era a hora para parar. Era tudo comandado pelas badaladas do sino. Que interessante, eu não sabia. Bem bacana. Eles sabiam se posicionar na fazenda com o sino, que ia longe, né? Tá. Então, ainda mais aqui, que é muito plano. Olha o peso disso aí. Não, pesado mesmo. Aí, ó. Não sei se vai ter alguma inscrição aqui. Ele deu... Tá travado. Ele deu uma travada. Aí, ó. Aí, ó. Então tá aí, ó. Top. Isso aí que mandava no horário aí das fazendas. Bacana, né? E aqui uma área muito plana, com certeza esse badalado do sino ia longe. Ah, certamente. Mas bacana. Vamos conhecer o restante da casa aí. O bacana é que essa casa inteira tem esse varandão rodeando aí, né, Edu? 360. 360. Que o Edu aí, ó, curte. Ontem à noite a gente ainda bateu um papo aqui, curtimos essa rede aqui. O lugar é muito bacana, né? A área em volta também muito plana. Então hoje aqui não tem um cacau plantado ao entorno da casa. Pode ser que antigamente tivesse, né? A gente não sabe, né? Sim. Pode ser que antigamente tivesse aí. E vocês vão conhecer aqui agora a sala, né? A sala de jantar da casa, não é isso, Edu? Perfeito. E você vê ainda uma mobília de época na casa, que é uma mobília de época original. E o charme também aqui, que são as bandeiras. A fazenda chama Estrela do Sul. E você vê aí, tanto em mobílias, você vê isso, tanto nas bandeiras. Olha ali que charme, as bandeiras da casa, ó. É muito lindo essas bandeiras. E o sol, quando reflete aí, dá uma luminosidade, vem dentro da casa, fica bonita a beça. E aqui... não foi ao acaso, foi de propósito que a gente preparou para vocês uma amostra aqui de produtos, tanto do cacau, tá nessa mesa aqui que é uma mesa também original da casa, muito bacana, você vê que é uma mobília de época, ó, um trabalho todo de entalhe na mão, olha que bacana, ó. De redinha também, né, de telinha, ó. Muito show de bola. E aqui nós vamos apresentar para a turma agora um pouquinho aí da história da fazenda pelo cacau, não é isso, Edu? Exatamente. Chega para cá para ficar mais fácil para o pessoal e para a gente conseguir mostrar para eles, ó. Por que tem isso aqui? Explica para a gente. Aqui tem um processo aqui já, né? Aqui é cacau, mas
Você pode ver que são cacaus diferentes. Esses daqui são de um tipo, esse de outro, esses daqui de um outro tipo, esses outros dois de outro e esse outro de um outro tipo. Então tem variedades diferentes. Variedades diferentes. São 5 variedades, né? Que eu já faço o cacau fino. Essa aqui é o CCN10, o CPEC 2002, o PS 1319, CCN 51 e o SJ02. Por que a gente fala em variedades? Porque cada variedade tem um sabor diferente. Você pegar esse aqui e abrir e chupar, é um sabor. Esse outro vai ser um outro sabor. Esse outro vai ser um sabor. Que vai dar um terroir diferente, né? Então, o meu parceiro, que é o André, ele faz por variedade, né? Aqui está uma barra Bintubá, 70%, feita pelo Margem Cacau, do CCN10. Aqui está uma outra 70% também, tá? Mas a diferença está na variedade. Trinitário PS 1319. Também 70. 70 também. Aqui uma terceira 70%, variedade Trinitário SJ02. Né? Então, cada cacau vai ter um sabor diferente. Entendi. A da linha ao leite, a gente utiliza o CPEC. Esse aqui é um leite com nibs, tá? 45%. E esse aqui, não vou mentir para vocês, não estou com a variedade do CCN, então peguei um da variedade Trinitário, que pode ser também, ao acaso, um CCN, que é Trinitário e Forasteiro. Mas que se assemelha. Que se assemelha. Uns 54%. Então tá aí, ó, gente. Ó, são os tipos diferentes, as variações aí do cacau que o Edu planta aqui na fazenda. Nós estamos numa fazenda centenária que até hoje está firme aí na produção, né, do cacau. E olha que fruto bonito. É o fruto que fala mesmo, né? Exatamente. E aqui dentro tem a semente. Olha aí, ó, aqui dentro tem a semente. E essa semente passa por um processo que a gente vai mostrar para vocês aqui. Passa por um processo de secagem e chega a esse ponto, né? Aqui está um lote de cacau já pronto, né? É um lote de PS 1319. As amêndoas já estão aqui com 6,5% Tem desse cacau ali? A 7% de umidade. Esse é o cacau. Essa é a semente que foi torrada, né? Moída, feito nibs, que é essa etapa aqui, para posterior ao nibs ir para melanger, rodar e ser feito o chocolate. Então, está aqui o caminho está o fruto, aqui o nibs e o chocolate estaria aqui. Esse é o círculo. Olha aí que bacana. Então vem daqui para cá, tá. Vem daqui para cá e daqui para cá. Exatamente. Sendo que aqui, pessoal, eles só adicionam, são 3 ingredientes que tem aqui. E isso é bacana de explicar, porque é muito diferente do sabor do chocolate que vocês estão acostumados. Ou melhor, que a gente está acostumado a comprar em mercado. Perfeitamente. Porque eu não vou falar que vocês estão acostumados, porque às vezes tem gente que já gosta de um chocolate diferenciado e compra. Mas o chocolate que a gente está habituado a comprar aí, dessas grandes marcas, eu tive a oportunidade de ver aqui na prática, e é até interessante que você vê o cacau selecionado, que vira esse chocolate aqui, e você vê o outro que é tido como... Commodities. É que vai para a indústria, né? Que vai para a indústria. Gente, é completamente diferente, tá? Tratamento. Outro tratamento. O que é commodities assim, eu vou falar da forma leiga para você entender. O Edu que me perdoe, não é o Edu que está falando, tá? Eu que estou falando. Mas é assim, é quase como se fosse o resto que não serve. Perfeito. É o que vira commodities. É impressionante. Então você tem aqui um chocolate que é feito com o melhor do cacau. E essa é a diferença de você experimentar um chocolate desse e experimentar um outro de uma linha mais tradicional aí, que a gente já está... Industrial. Esse artesanal, ele é um produto vegano, sem lactose. E 3 ingredientes. 3 ingredientes. Que é o cacau. O cacau, a manteiga do cacau e o açúcar... Demerara. Demerara, exatamente. Então você vê, aqui você vai comer um chocolate com 3 ingredientes. De curiosidade, uma hora você pega uma barrinha industrializada e vê quantos ingredientes que não tem lá.
É um bocado. É quase que um sabor artificial, né? O cacau mesmo passa quase que longe. E primeiro você tem que botar o óculos para ler também, né? Aquelas letrinhas pequenas. Pois é, e aqui é diferente, porque é um produto de qualidade, premium. E eu tô falando assim, pode ver que já tem chocolate aberto aqui, ó. Eu já experimentei. E falando em chocolate aberto, isso aqui são várias, né? A gente já apresentou para vocês aqui, vocês já entenderam do que se trata. Em especial, a gente tem um aqui, ó. Ouro 2020, pessoal. Tá vendo aqui, ó? O que isso quer dizer, Edu? Bom, foi um torneio, né, feito pela Zélia, da Chocolatas Online, que diversas marcas de Bean-to-Bar se inscreveram, e o Maja se inscreveu, e ele obteve na linha de cacau de chocolate ao leite o ouro, eleito pelo jurado e pelo público também. Então ele foi duplamente premiado. Qualificado, exatamente. Olha aí, ó. Então é um chocolate baiano, né, que foi feito em Porto Alegre? Foi feito em Porto Alegre. Foi feito em Porto Alegre e que ganhou aí em primeiro lugar aí como o melhor chocolate do Brasil. Eu tive a oportunidade de experimentar, tá? E você pode também, tá? E aqui tem um prêmio antigo que foi o Coronel Hermelino Esteves de Assis, que é o tataravô do Edu, que já era envolvido com um plantio de cacau na fazenda, e ele ganhou esse prêmio aí, é um prêmio internacional de indústria e lavoura. No século, o pessoal falou aqui, acho que é 1911. 1911, né? Que legal. Olha que bacana. Século XX, mas no início aí do século XX, né? Então nós estamos numa fazenda que há mais de 100 anos está envolvida no plantio de café e agora a gente vê aí até sendo premiada. Então é bacana você ver ainda muita história, além dessa casa toda preservada, que você consegue ter uma ideia, né, do que era um pouco dos requintes aí dos barões. E tem uma coisa curiosa aqui que eu quero mostrar para vocês, vocês vão conseguir ter uma ideia um pouco. Olha que interessante essas fotos aqui, ó. Aqui tem duas fotos que chamam bastante a atenção e você consegue ter uma ideia aí da riqueza do coronel, né? Ó, essa aqui é a fazenda, é uma foto antiga da fazenda, tá? Tinha uma área até grande em frente, porque o rio foi passando por... foi ficando assoreado, né? Ó. E aqui você vê a casa onde morreu o coronel, que era a casa dele em Salvador. Olha o padrão da casa, gente. É um castelinho, né, a casa. Isso aqui, por que eu estou mostrando? Para vocês terem ideia de uma época que o cacau teve o seu auge aí, né, Edu? Não, ele foi bem até os anos 80. Foi maravilhoso a década de 70 e o passado todo, né? Foi uma fruta riquíssima e que sempre gerou muitos empregos, né? Sempre o pessoal do cacau sempre foi preocupado com escolas, com creches, com a mão de obra, né? E depois da vassoura de bruxa, em 89, foi o que se acabou no plantio e mudou tudo. Então, a derradeira, né? Hoje, os produtores de cacau estão se reinventando através da qualidade, que é buscar fazer um cacau fino, um cacau de origem, né? E com todo o flavor, com todo o aroma do verdadeiro cacau. Bacana de falar. E isso que ele está falando sobre a vassoura de bruxa, eu geralmente mostro para vocês o ciclo do café. Tá. E a gente fala, né, tiveram alguns fatores ali que foram predominantes para matar o café por um período, né, vamos dizer assim, né? Tá. E a gente tinha os barões do café que passaram por um período onde teve o primeiro baque relacionado ao café, e isso eu não estou falando de certo ou errado, porque claro que isso aí veio até tarde demais, que foi a abolição. Às vezes eu falo isso e a pessoa fala, mas o que você quer dizer? Que não era para ter abolição? Para poder o café não ter perdido aí, né, o seu ápice? Não tem nada a ver, claro, era para ter tido. Eu estou explicando um dos baques do café.
o primeiro baque foi esse, foi a abolição em 88, porque tinha uma mão de obra fácil, que era a mão de obra escravizada, era fácil e barato, né? Claro. Então a pessoa, quando teve essa quebra, já foi o primeiro baque aí na produção de café, muitos faliram, quebraram. E depois disso teve uma crise de 29 também, que influenciou muito também na questão de preço de café, e, enfim, foi um baque também. Então tiveram esses dois momentos mais críticos aí. E no cacau, eu nunca tive muita experiência relacionada ao cacau, sempre ouvi falar muito do café pela região que eu estou inserido. E já aqui o Edu já trouxe para a gente essa realidade, onde o cacau veio muito bem posicionado por anos, e quando veio em 89, passou por um problemaço aqui, que foi essa vassoura de bruxa, onde a maioria aí dos produtores levaram um baque a ponto de falirem, né? Houve o êxodo rural, o abandono das fazendas. Bandidagem aumentou. A bandidagem, a Porto Seguro e o Ilhéu, o Itabuna entraram no ranking das cidades mais violentas, né, do país, em função desse êxodo rural. As pessoas saíram do campo por falta de trabalho, foram para as cidades e lá não conseguiam se requalificar, né, se enquadrar, né, se enquadrar e continuar a vida, né? Então acabou dando tudo errado. Mas a gente precisa, né, se reinventar. Então, o cacau de qualidade hoje é uma oportunidade. Eu acho que se investir na qualidade é um caminho sem volta. Você passa a só querer saber de qualidade. E é legal ver o Edu falando, porque ele tem amor pelo que faz. A gente vê, nós tivemos a oportunidade de ir no plantio, de ver, e todo esse cuidado dele e amor converte nisso aqui, em você ver um fruto de qualidade. Olha isso. Não é brincadeira, você vê que... e daqui, dessa qualidade aqui, no final das contas, ela é convertida em um chocolate aí de qualidade, né? Hoje ele tem um parceiro, que é a Majan Cacau, que é a do André, né? É um parceiro deles aqui. E no final das contas, isso é convertido em sabor, né? Exatamente. E a gente gosta muito, né? E aqui agora vocês vão ter a oportunidade de ver como que é o cacau por dentro, não é isso, Edu? Mostra pra gente aí. Vou pegar esse CCN51, tá? Que é bem rugoso, sulcado. Vamos ver como é que é dentro, vamos? Aí, ó. Rapaz, olha aí, gente. Esse aqui é o cacau. Pense no cacau doce. Doce, cheiroso demais. Ontem eu já comi 2, esse vai ser o terceiro, com certeza. Que o bicho, só o cheiro, gente, tá doce, doce, doce. Pode experimentar? Claro. Já tá na hora, por favor, já? É teu, é a hora da merenda. Ele viu que eu gostei pra caramba. Não, eu vou no chocolate ali já. Aí, tá vendo? Não, mas é legal. Só vou comer agora, gente, pra mostrar pra vocês, tá? Eu não ia nem comer, não. Não gostei tanto assim. Ó, ele dá um amarguinho. Um doce que caminha para uma leve acidez. Uma né? acidez. Acidez. Eu sempre erro isso, gente. Uma acidez. Mas é uma delícia, porque ele é doce e ácido. Sim. Ó, todos são semelhantes. Ele tem... Como é que chama esse... Aqui é a polpa. A polpa do cacau. Tem a cibeira, que prende as sementes. Que é aquele esqueleto. O esqueleto seria assim, que vai manter essa estrutura firme, segurar as sementes. Aí tem a polpa, que envolve essa polpa no que o cacau, à medida que ele vai ficando maduro, vai ficando brilhoso e transparente. Eu ontem comi um que já estava caminhando para o transparente já. Olha como é que ele é por dentro. Roxinho, tá vendo? E isso aqui é uma polpazinha por dentro? Como é que chama isso? Não, aqui é uma semente in natura que não foi fermentada. Ou seja, tá? Então, o embrião está vivo. Está vivo, está muito adstringente, muito ácida. Então você vai
se você morder, vai travar. Trava. Total, é. Dá um negócio na boca que é até esquisito, né? Mas é bom para vocês conhecerem. Então tá aí, ó. Esse é o fruto do cacau e talvez você nunca tinha tido ainda a oportunidade de ver como que era, né? Todo lado dessa estátua aqui, né? Que tem a inscrição aqui. Lembrando que isso tudo era importado na época, né? Olha aqui, ó. Cerâmica das Devesas de A da Costa E.C. Devia ser companhia. Isso aqui acredito ser importado também, né? Se você tem conhecimento, está assistindo a gente aí, dá um alô. E nós estamos bem aqui, e os guachos, né? São os passarinhos aqui que fizeram um ninho bem em frente ao casarão, olha ali, ó. Vê se vocês conseguem ver o ninho. Bem em frente ao casarão, e agora a gente espantou eles, né? Mas eles ficam aqui de olho, fazendo uma barulhada, ó. Porque nós estamos atrapalhando eles, né? Olha que legal, né? Daqui a pouco eles voltam para aí. Tá um monte. Vocês têm que ver como é que é chique o amanhecer aqui, gente. É impressionante. E quero aproveitar para te falar que se você quer ver os bastidores aí dessa viagem, se você quer ver onde a gente está ficando, onde está dormindo, por onde nós estamos passando, corre lá no canal Cortes, porque nós vamos estar colocando aí tudo lá para vocês, esses detalhes dos bastidores das viagens, né? Então aqui você vê um vídeo da fazenda completo, a gente apresenta. Lá é um vídeo sem formalidades, né? É bem a gente mesmo, estrada fora aí, que nós vamos mostrar aí detalhes dessa expedição para vocês. Beleza? Ó, e esse aqui é o primeiro processo, né? Como é que é o nome do senhor? Antônio. Antônio, ó. A habilidade do seu Antônio aí, ó. E não fica perto não, que é com a causada na cabeça que você leva, olha. Aí, ó. Tá meio distante. Aí, ó. Pra você que nunca viu uma colheita de cacau, tá aí, ó. Tá vendo agora? Tá vendo agora, ó. O homem é liso no zóio, tá? Bate o olho e... Vou mandando pra ver. Tá vendo no chão. Aí, ó. Bom, aqui começa o processo, né, Edu? Inicia o processo que é a colheita, né? A colheita do cacau. Então, nós já colhemos ele. Você vê que está praticamente todo sadio, claro que tem alguns frutos que estão com problema, mas isso no momento da quebra vai ser separado, vai ser feita uma segunda seleção, de forma que só os campeões, só frutos sadios e saudáveis que irão ser conduzidos para a fermentação. Isso aqui foi colhido que dia? Hoje Hoje. está sendo colhido. Aí, a ferinha aí, ó. Taxa. Essa é a taxa, tá, gente? Ó, você olha assim com essa carinha de boazinha, isso aí é o terror dos motoboys aqui. É mesmo. Aí, ó. Ih, taxa, esse aqui é moleza, né? Esse aqui é moleza, né, taxa? Olha lá, ó. Ela aqui é um dengo. Ela aqui é dengo, ó. Ela aqui é um dengo. É brincalhona, aqui é dengo. Tá na beirada da estrada aqui, ó. Tá em casa. Deixa só passar uma moto aí pra você ver como é que é. Bom, e esse aqui ainda tem, enfim, é um plantio de cacau. Tá. Esses não estão no ponto de colheita, é isso? Exatamente. E desse ponto aí, ele precisa do quanto mais? Aqui ele já está de vez. Isso, segunda quinzena, última semana de setembro, ele vai estar assim. Ah, tá. Então ele dá essa amarelada, né? É. Ele passa do roxo, violeta, para um vermelho, amarelado. É lindo o fruto, hein? Cada variedade aí tem sua característica. Bom, e esse aqui é mais um processo então, né? É o segundo processo, depois da colheita. Sim, aí a quebra do cacau, né? Na quebra do cacau, o cuidado aqui, Paulo, é o seguinte, por exemplo, tem frutos aqui que estão visíveis que não estão sadios, tá? Mas tem frutos que aparentemente estão sadios, mas que por dentro pode não estar. Pode estar com fitófora ou vassoura. Então, esses frutos vêm para cá, que vai para o cacau para a indústria, né? O cacau para commodity.
Então, E ali é o cacau selecionado, que vai ser o cacau para fazer o chocolate, né? O cacau fino. e ali eles tiram só a semente, né? Eles tiram de dentro da casca, né? Porque às vezes vai pedaço de casca, e tira a sibira também, para ficar somente a semente. Sibira é o quê? É isso aí. o esqueleto ali que vai segurar as sementes. A sibira é isso aqui, ó. A estrutura, né? Esse pendãozinho aqui, ó. Isso aqui dá o nome de sibira. Ah, tá. Estou com aqui batido de leve para não ofender a semente. Ah, é? É chamado almenda. Ele só corta Só vai atingir até aqui. Entendi. Exatamente. Porque a semente ela está muito ainda amarga, né? Astringente, né? Então, se você corta a semente, já vai interferir no processo de fermentação. Já pode passar algum Atrapalhar, né? cheiro, aroma estranho para o brix. Né? Da massa de cacau. Isso aí, Zé. Bom, esse aí é um exemplo de vassoura. Exatamente. É uma vassoura vegetativa, né, de ramos. Ela engana a planta. Você pode perceber aqui, né, que a diferença de um ramo de vassoura de um ramo sem vassoura. Ela está hipertrofiada porque ela está enganando a planta. A planta está direcionando toda parte nutricional para ela. Então ela se hipertrofia, a planta descobre que está sendo enganada, o fungo descobre que foi descoberto, muda de fase e vai para a fase seca, né? E que é a fase que ele esporula, que ele fica assim. E aí sai esporulando e disseminando. Daí essas duas fases é muito difícil de combater, né? Mas o Dr. Gonçalo da Unicamp parece que já está bem avançado e precisa no momento só de apoio de alguma indústria para desenvolver esse produto, né? E poder passar para os produtores. Para esse combate aí, né? Esse combate. Mas isso estamos falando 32 anos após a introdução dela na região cacaueira da Bahia. Aqui já vimos outro, ó. Você percebe ela facilmente, tá? Olha como ela destoa. Vem fininha, engrossa toda. Bom, chegamos um pouquinho tarde, porque o cacau acabou de subir, finalizou, né, o processo de fermentação e já está lá no primeiro dia de secagem. Mas, basicamente, aqui eu tenho 6 coxos, em que a gente vai fazendo os revolvimentos, né, monitorando as temperaturas do cacau e de uma forma que a gente consiga um número maior de amêndoas fermentadas, mas principalmente aroma e sabor. Principalmente é o potencial do terroir, né, expresso ali no lote. Entendi. E essa pazinha aí é porque ele fica... É para revolver, né? As paredes são móveis para facilitar nas vias. As quinas são quebradas para não haver perca de temperatura nos cantos, para ficar uma massa mais homogênea. E aqui é a ferramenta de trabalho, a nossa caneta, né? Para fazer as viras de tá. Que lugar, hein, Edu? Sim, não, aqui é fantástico, porque nós temos ali uma cabruca, né, o plantio antigo, no sistema realmente de cabruca, que é onde é plantado o cacau embaixo de árvores da Mata Atlântica. Então ali embaixo daquela mata ali tem cacau? Exatamente. Nela todinha? Toda. Olha aí que legal. E aqui nós temos um sistema já intensivo, que é céu aberto. Ele é irrigado, né, que a gente fica independente de chuvas e é mais intensivo. A gente colhe mais, a gente tem mais luminosidade, né, e essa roça está toda plantada em blocos monoclonais, autocompatíveis.
né? Isso quer dizer que eles próprios se polinizam. Cada uma dessas 5 variedades que tem aqui, elas se autopolinizam, não depende de ser intercalado com uma outra variedade para fazer a polinização. Elas são independentes e se polinizam por elas mesmas. Olha que bacana. E aqui nós estamos no alto, né? Onde começa o terceiro processo. Perfeito. É o terceiro processo, que é o processo de secagem, né? De secagem. Pós a seleção na colheita, né? Pós a segunda seleção na quebra, pós a fermentação, nós estamos aqui já na secagem do cacau. Então vamos mostrar para a turma como é que é o processo de secagem agora, né? Vamos lá. Agora o cacau já finalizou a fermentação, a gente não quer que ele continue a fermentar, então vamos partir para secá-lo. Então a gente vai fazer pequenos lotes, né, e trabalhar ele aqui de meia em meia hora, passando a mão nele, esfregando, para ele dormir hoje o mais seco possível, para evitar o mofo, né, que é indesejado e dá uma aparência ruim no cacau, mesmo que seja um mofo externo e a amêndoa esteja boa internamente. A gente prefere que seja um cacau mais bonito, né? Mais saudável, mais valorizado. Então, e esse processo é manual mesmo? né? Aqui é passar a mão, tirando essa goga dele, né? E cada vez que ele seca um pouquinho, a gente vem e passa a mão de novo, para ele secar todo homogêneo, todo por igual. Esse na etapa é o terceiro processo. A primeira é a colheita. Colheita seletiva, né? Só de frutos maduros. Depois a fermentação, né? Controlada, que a gente monitora a temperatura. E após ele ter sido fermentado, ter morrido o embrião, né? A gente segue para secar. Então esse aqui é a terceira etapa mesmo. É a terceira etapa. Seria a próxima seria o armazenamento, a catagem dos grãos e o armazenamento. Esse cemitério aqui tem muita história, tem lenda, inclusive tem alguns contos sobre esse lugar aqui, tem algumas curiosidades e teorias sobre a morte de alguns confederados aqui, americanos, que vocês vão ver aqui a família Thompson. Vocês vão ver aqui de 1850, 1870. Mas, Edu, conta pra gente um pouquinho do que você sabe aqui desse local. Bom, esse local foi me apresentado pelo Ivan Schneider, que é o irmão do Carlos. E ele disse, Edu, você precisa conhecer, vamos ver como é que está lá a situação do cemitério, né? Que tem um parente seu lá. E aí, nesse dia, me foi apresentada uma foto do pai do meu tataravô, o Manuel Esteves de Assis, e também foi o dia que acertamos e conseguimos chegar aqui, nesse cemitério que fica aqui na Fazenda Barreiras, e é onde tem o túmulo do irmão do meu tataravô Hermelino, o Jaime Esteves de Assis. Que tem uma curiosidade, né, do falecimento dele. Sim, ele faleceu muito jovem, com 19 anos, em 1908, e está sepultado aqui, e foi assassinado, tá, na rede de uma das fazendas da família, não sei se essa em particular ou se de alguma outra fazenda. Mas a facada, né? Foi assassinado a facada por um colono. E até eu perguntei, não, mas e aí, o que é que houve? Ele, não, parece que esse colono, o pessoal deixou para lá e tal, não se procurou se teve vingança nem coisa alguma, mas assim foi. Mas são pedaços da história que a gente procura, né, reunir informações e ligando as coisas, entender, né, para ver né, realmente como é que foi, né? E olha que detalhe, tá? Olha que vista privilegiada que quem está enterrado aqui teria se estivesse vendo, né?
Sim. Mas a gente não sabe se tão ou se não tão, os porquês das coisas, né? Mas, ó, eu já fui num cemitério uma ocasião que o dono da fazenda quis ser enterrado de frente para a fazenda e em pé. Porque ele queria ver. Tá. E tá lá o túmulo dele assim, ó. Então, a gente tem aqui uma vista privilegiada. Não sabemos a origem precisa, quem que fez de fato o cemitério, mas fato é que tem muita lápide interessante aqui, ó. Vamos entrar para vocês conhecerem com a gente aqui. Vai lá, Edu. Bom, tá bastante, né? Tá com muito mato. Muito mato. Mas a gente vai conseguir ver, já de cara, pessoal, quando vocês entram, você já vê aqui duas lápides, né? Um casal, um morreu em março de 77 e o outro em abril de 78. Não, em Outubro. Outubro de 78. Então uma diferença muito pouca, né? De um para o outro. Aqui tá um parente, e estamos aqui, né? Um descendente, né? Anos depois. Vendo essa situação. Mais de 100 anos depois, né? Nossa, 1908. Para 2021. 2021. Mais de 110 anos. É. Depois está aí, ó. 113 anos, né? Então, tá aqui a lápide, aqui tinha uma cruz em cima, que ela tá tombada, né? Acho que ela ficaria aqui assim. Mas ela seria assim, ó. E aí, Jaime Esteves de Assis. Aqui, esse cemitério, gente, você vê que esse cemitério aqui, você vê, tem enterrado aqui de 1870. Isso já na saída já do cemitério. Tem que ir com cuidado, por causa de... Esse aqui é o túmulo do Jaime, ó, tá aí. Aqui, ó. Ver se a gente encontra mais algum aqui. Ó, aqui tem mais alguns, ó. Vamos ver se a gente consegue ler. Alguma coisa aqui não tem, né? Eu sei que tem ali, Ali? porque mas só que vai ser muito difícil. O mato está muito alto ali. Vamos ver se a gente consegue. Não trouxe facão. Não tem nada, né? No improviso. Ó, aqui também não dá pra ler nada aqui. Rapaz, o mato tá muito grande. É por cima, é por onde você falou? Eu sei que está nesse canto, talvez por cima, assim, Ó, aqui tem mais uma lápide aqui, ó. Aí, ó. E ali tem um túmulo ali de tijolo ainda, tá vendo? Tem um túmulo ali de tijolinho. Vocês estão indo junto com a gente. Ah, aqui tem um aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ler essa lápide aqui, ó. Olha aí, ó. (1918), ó. Uma outra lápide aí, tá vendo? Mas também de estrangeiro, né? De estrangeiro Nasceu também. no Rio de Janeiro, faleci, não... Em janeiro, nascido em janeiro. Janeiro. Não, de fevereiro, ó. Falecido a 3 de 1918. Nasceu em 1868. 1868. Tá vendo, ó? Queria mostrar ali que tem outras lápides ali, ó. Mas tá tudo muito aberto. Bom, fato é que a gente quis mostrar um pouco para vocês desse cemitério que tem história linkada aí com a fazenda Estrela do Sul. Então, essa região aqui foi uma região muito rica no cacau. Era comum nessas fazendas antigas ter os cemitérios, né? Sim, sim. Geralmente os cemitérios dos escravos não se sabe, geralmente eles não tinham nenhum lugar
muito adequado para ficar, né? Eles enterravam sem lápide, sem nada. Era em buracos não identificados, né? Então, você vê que ali tem 1870, né? 77. Então, provavelmente é de uma época onde ainda imperava a escravidão, né? E a gente não achou nada ainda aqui linkado a esse tema. Mas é interessante da gente ver e tá aí, ó. Olha a vista privilegiada com o pôr do sol que tu vai ter agora, ó, desse cemitério. Eu queria mostrar um pouco mais para vocês, mas como vocês mesmos estão vendo com a gente... Tá bem difícil. Tá meio difícil. Eu não achei que ia estar assim. É, e tem outras lápides aqui também. Eu queria ver a idade para passar para vocês, né? Não, mas a gente pode conseguir de uma outra vinda sua, em novembro, Aí, ó. né? Aí a gente pode sim conseguir ver com o dono se disponibilizaria aqui, fazer Dar uma limpeza, né? capinada, né? Boa. E a gente conseguir mostrar Tá. mais. Então fica aí, gente, ó. Tá aí os portões, né? O cemitério original. Os portões também originais. Olha aí, ó. Olha que lugar. Ali, ó. Bom, e é aqui então que a gente despede vocês. Missão cumprida, né? Queríamos mostrar para vocês aí o cemitério, tá mostrado. Uma vista do rio Jequitinhonha. Sim, Que a turma aí tá repousando aí de frente pro pôr do sol. E eu lembro do meu avô falando, né? Ele marcava a árvore onde tinha sido enterrada uma pessoa. E ele falava, né? Na terceira árvore e tal. E isso aí marcou, né? A gente não sabe como é que... Eu nunca morri, você já morreu? Talvez centenas de vezes. A gente não sabe. Então, assim... Eu acredito nisso. O dia que eu morrer, talvez eu ia querer... Eu acredito muito na Bíblia, né? Na Bíblia fala de uma passagem que fala onde o rico estava olhando, era o rico Lázaro, né? Tipo o pobre. E estava olhando o outro e falando, ó, avisa lá para a turma que está lá, para eles não virem para cá onde eu tô não, que é muito ruim. Tá. E aí a passagem falava que mesmo se eles quisessem conversar, tinha um abismo entre eles que naquele momento isso não era possível. Então, eu estou dizendo isso porque é uma incógnita que tem na nossa cabeça, né? De como vai ser. Perdi minha mãe recentemente e esse tema da morte, estou aqui hoje no cemitério, isso é um negócio que fica latente na sua mente, né? De você pensar como a pessoa está nesse momento. A pessoa que você mais ama na vida, de repente está com você e não está mais. E tá como? Tá onde? Tá de que jeito? Tá dormindo? Não tá? Como é que é? E aí essas perguntas você fica na mente, né? Não por questões de não crer em Deus, não é por isso, mas é por questões de você mesmo ter uma identificação daquilo, né? De pensar como é que a pessoa tá. Uma pessoa que em vida você se preocupou muito. Claro. E de repente não tá com você mais. E não tá no seu poder de fazer nada. Pela pessoa. Pela pessoa. É muito louco isso aí, né? Mas fica aí, ó. Esse aí é o cemitério. Tem um nome esse cemitério? Não tem, mas fala em cemitério dos Confederados. Ah, tá. E o que eu acho importante falar também é que é lamentável a gente ver, né, um cemitério num lugar tão lindo, tão bonito, tão mal conservado. Então, prometo, se você vier da próxima vez, eu tomar as providências, né, com um novo proprietário do imóvel, para mandar dar uma limpada e tal, e tá tudo bonito, tá tudo no melhor. Na verdade, ele não tem nada de culpa nisso, tá, gente? O Edu, ele é um admirador como a gente da história e tem um familiar dele aqui, mas não pertence a ele e também não é público, né? É uma área particular e foi vendido até não tem tanto tempo. Diversos donos. Diversos donos. O dono antes desse disse, não, Edu, vou limpar, vou cuidar, vamos restaurar. E foi vendido. Então, é o ciclo, né? E às vezes as pessoas que não têm mais um link com a história já não liga tanto. Porque, quem que é? É um Thompson, ou é um Assis,
Tá. Ele já não esquenta mais para aquilo. E não é por maldade, mas é por questões de não ter mais afinidade, proximidade. Tá. Apesar de que eu vou em cemitério, eu vou em fazenda do Brasil inteiro e tenho as histórias como minha, né? Porque eu gosto. Então é questão também de você curtir a ideia, né? Gostar. Mas é isso, obrigado mais uma vez. Gostei muito de ter vindo aqui com você. Foi bacana. Não, e você, tira o chapéu, Paulo. Que isso, rapaz? Vai na história, tu vai atrás. Eu gosto da história, né? Eu valorizo, muito bacana, né? isso. Então, Legal. que bom, agradeço. Obrigado. E ó, nós estamos aqui despedindo com um pôr do sol, ó. Surreal, que não tem olha, preço, tá? Dá uma olhada Obrigado, aí. meu Deus. Foi sensacional, hein? Boa. O site e a loja estão no ar, pessoal. E agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu.